Estarei compartilhando vários versículos com os irmãos e peço ajuda com multimídia. Se tem como colocar os versículos na tela para me ajudar. Quantos pastores temos aqui? Pastor. Wow. Hallelujah. Thank you. Respeito cada um de vocês. Quantos líderes? Quer dizer, você não é pastor, mas você é um líder aqui. Ok. Good. Aqui em Lisboa, tem bairro nobre ou não existe? Tem? Tem bairros nobres? Ok. Se tem bairro nobre aqui na terra, lá no céu vai ter bairro nobre também. Amém? Quem gostaria de morar no bairro nobre, no céu? Ninguém? Ok, tranquilo. Imagina a sua casa está em frente do profeta Daniel. E do lado o profeta Elias. Acho que você entende que não é qualquer bairro assim. Porque papai está construindo mansões para nós. Como passa um recado para pai, do lado do Eliseu. Não estou procurando muito. Pode ser não tão encostado com Elias, mas Eliseu basta. A Bíblia diz, em Atos capítulo 17, versículo 11, tem algo ali que quero recomendar para você que é pastor. Porque sou pastor. Tenho mais ou menos 7.000 pastoras debaixo de mim. Mas quero fazer uma recomendação para você que é pastor. Porque eu vou ensinar coisas que provavelmente você não sabe. Amém? E quero te encorajar a ser pastor nobre. Ser líder nobre. Como alcançar isso? Atos 17, versículo 11. Tem como colocar os versículos na tela? Ok. Até então, ok. Nós não temos que nos comparar com outros crentes. Mas aqui, nesse versículo, teve cristãos de uma determinada lugar e outros de outra cidade. E a Bíblia diz que, ora, estes de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Quem mora no bairro nobre é nobre. Concorda comigo? Good. Como eles conseguiram o status de ser mais nobre? Vamos continuar lendo para descobrir. Eram mais nobres porque de bom grado receberam a palavra. O que isso significa? Que palavra? Prega é forte. Receberam de bom grado a disposição de receber a palavra. Só que não pararam ali. Não pararam ali. Um pouco além daquele
gira um pouco além. O que fizeram? Não só gritaram, depois do culto, voltaram para casa para examinar cada dia. Vamos continuar. Nas escrituras, não no Facebook. Se estas coisas eram assim. Agora, pergunta. Como conseguiram voltar para casa para examinar se não anotaram durante o culto? Como foi o culto? Forte demais. Pegou fogo. Sério? Ai, rapaz, pegou mesmo. O que o pastor falou? Mas foi forte. O que ele falou? Isso não é nobreza. Não é nobreza. Não é nobreza. Nobreza. A disposição para receber. Nobreza. Anotando. Anotando. Hoje em dia, pastores não anotam. Que bom não foi você que Jesus se revelou Apocalipse. Porque quando se revelou a João, falou, escreve. Anota. Anota. Porque essas palavras são fiéis. Então é uma sugestão. Quem sou eu mandar em você? Mas aquele que tem ouvidos, ouça. Agora, vê com seu vizinho se ele é um bom aluno ou não. Como pode estar numa reunião para pastores e tem nada para anotar? Não entendo. Como está numa reunião e o seu fundador está aqui para ensinar e você tem anotado nada? Aonde arrumou este demônio? Porque é só demônio que não gosta de conhecimento. Você aprendendo algo. Então, estou aqui para verificar que todo mundo. Então, vai lá. Não quero ninguém sentado atrás da câmera. Por favor. Todo mundo sai de lá e chega aqui. Senão vou sentar, não vou ministrar mais. Deixa ninguém sentar atrás da câmera. Ok? As irmãs que estão tirando fotos, faça seu trabalho, mas anota. Se não vai anotar, não tira nenhuma foto. Ok? Estamos aqui para aprender de Jesus, não tirar foto. Amém? Ok? Se não tem papel, o caneta, tem celular. Não é para tirar selfie, nem postar no Instagram. Usa blocos de notas para anotar. Amém? Amém? Aleluia. Quero falar sobre o Deus de padrões. Deus é Deus de padrões. Deus é Deus de padrões. Aqui, Lisboa, quer construir alguma coisa, vai ter que respeitar qualquer padrão determinada pela cidade. Amém? E Deus
é Deus de padrões. E Deus leva a sério qualquer padrão que Ele estabeleceu. E quero te mostrar algumas coisas que realmente revela que Deus, de fato, é Deus de padrões. A Bíblia diz: vamos lá. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Estou falando do Deus de padrões. Antes de estabelecer um padrão, tem que pesquisar, experimentar e ver o que vai funcionar mesmo. E depois estabeleça como padrão. Você não faz assim para definir um padrão. Pesquisa. Então a pessoa tem que ser muito meticulous. O quê? Meticuloso. Uau! Vocês falam bem português. Qual a palavra? Meticuloso. Yeah. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 13. É um momento chave na história do universo. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, vamos continuar, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Vamos continuar. Dizendo: certamente abençoando-te, abençoarei. Vamos continuar. E multiplicando-te, multiplicarei. Vamos continuar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Vamos continuar. Agora, vamos entender. Vamos ver em versículo 18. Nesta ocasião, Deus não só deu a promessa a Abraão, jurou também. E aqui a Bíblia está explicando. Ok? Vamos voltar. 15, por favor. 16. Ok, não, 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Ok? E o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Então, Deus conversou com Abraão. Vou te multiplicar. Esta é a história, Gênesis 15. Ok? E Abraão falou: como posso ter certeza que vai me abençoar? Deus está tratando com o homem. Vamos voltar no início de 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Ok? Então Deus dando promessa para Abraão, Deus tem que procurar alguém superior a ele. Porque é ele que está dando a promessa. E para homem, se você vai me prometer algo, precisa alguém superior entre nós dois para fechar o negócio. Dá para entender? Então vamos voltar ao versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, vamos continuar, como não tinha outros maior por quem jurasse, a pergunta é:
Como Deus sabia que não tem ninguém maior? Estou falando de Deus de padrões. Qual que é o padrão que Deus estabeleceu? Por favor, irmãos, vou pedir não conversar. Ok? Por favor. Cada um é diferente. Ok? Good. Estou querendo explicar para você a seriedade de Deus. Quando ele fala que este é padrão, não mexe. Porque trabalhou muito para definir. Deus é Deus. Ele criou tudo. Mas agora, tratando com o ser humano, querendo estabelecer um acordo, Deus tinha que, de novo, dar uma volta para ver se por acaso surgiu alguém maior do que ele. E deu uma volta e não achou ninguém maior. Então voltou para Abraão. Abraão, não tem ninguém superior a eu. Então vou ter que jurar por mim mesmo. Sério. Qualquer palavra que sai da boca dele. E quando ele determina um padrão, fez muita pesquisa. Quem é o homem que tu importa com ele? Deus criou o homem, não criou para brincar. Então, querendo você ter certeza, ele foi obrigado, vai ver se por acaso tem alguém maior. E depois da pesquisa, veio o resultado. Abraão, tem ninguém. Tenho que jurar por mim mesmo. Deus é Deus de padrões. Então isso mostra a seriedade de pesquisar. Segundo fato sobre padrões, é uma vez que estabelecemos um padrão, tem que fazer o controle de qualidade. E tem que fiscalizar que é respeitado o padrão. Quero te mostrar este lado de Deus. Agora, por que tudo isso? Alguns brincam com a palavra de Deus. Alguns não levam a sério a palavra de Deus. E quem faz isso não tem noção do que você está brincando. Deus não é bobo. Não. Pesquisa e depois vai fazer o controle de qualidade. Amém? A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1. Não tem tempo. Mas quero te mostrar algo. Versículo 3. Gênesis 1, versículo 3. Quero te mostrar aqui o Deus de controle de qualidade. Deus criou tudo. Ok, vamos começar. Versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2.
E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Ok? 3. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo, ok? E disse Deus, haja luz. E houve luz. Ok? E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. 7 dias Deus criou. E você vai ver, no final de cada dia, ok? Vamos continuar. E esta colocação, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. No final de cada dia, tem essa declaração. Mas antes esta declaração, versículo 4. Deus está fazendo, mas sempre vai ver esta colocação. E viu Deus. Depois de ter criado, voltou a verificar e fez controle de qualidade. De fato, era bom. E se foi bom, o carimbo. E viu Deus que era boa. Pesquisa, leva a sério e faz controle de qualidade. E Deus, me perdoe, sou também do Brasil. Deus é muito exigente. Não tem tempo. Mas com calma, volta para casa. E você vai ver, cada dia, ok? Vamos descer versículo 8. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Versículo 13. 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Agora, versículo 12. Ok? Não. 12. 11. Deixa eu ver. Vai no 13. Ok, é depois. Ok. 13. Thank you, Jesus. And the third day. Good. Good. Ok. É 12. O que está acontecendo? 12, versículo 12. Porque tem a continuação. Ok? A terra produziu Eva dando semente conforme a sua espécie. Continua. E viu Deus que era bom. Ok? Agora 18. Ok? Vamos lá. Where is it? 19, versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. O versículo antes. Controle de qualidade. E viu Deus que era bom. Cada dia, no final do dia, o controle de qualidade. Agora, o único dia que não vai ver isso é o segundo dia.
Por que está assim? Não me entenda mal. Somos do Brasil, a grande maioria. Tem coisas de Gana, onde nasci, que não são muito bons. Deus é mais brasileiro do que você que é do Brasil. Calma, eu já verifiquei, não tem pedras aqui, então ninguém pode jogar pedras contra mim. A bandeira do Brasil, o que está? Deus é mais brasileiro do que você. 1 Coríntios 14, 40, coloca ali. Vamos ler. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. O que está na bandeira? Deus é mais brasileiro do que você. Tudo se faz com ordem. Ok? Mas, infelizmente, no Brasil, temos o que chamamos jeito brasileiro. Deus não tem jeito brasileiro com ele. Chegando lá no céu, Gabriel, sou eu. Nasci de novo? Não deu tempo, sabe? Jesus voltou bem cedo demais. Então, dá um jeito ali. Você vai receber uma tapa. Deus, não tem jeito brasileiro aqui. Quando você estudar cada dia da criação, único dia que não tem, que Deus viu que era bom, é o segundo dia. Ok? Vamos lá, versículo 8. Gênesis 1, 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e à manhã o segundo. Então terminou o dia. Antes, versículo 7. E fez a expansão. Continua, por favor. Tem nada que Deus viu que era bom. Versículo 6. Porque Deus criou, e quando Ele mesmo voltou a fazer o controle de qualidade, o padrão dele não passou. Então não carimbou. O dia terminou. Deus é Deus que fiscaliza. Deus é Deus que faz controle de qualidade. E se não passar, Ele não vai passar a mão. Se não passar, Ele não vai dar um jeito brasileiro. E se Ele fez isso com a própria criação, quem é você? Pensar que pode. Você não conhece com quem você está lidando. Agora vou te mostrar Deus de qualidade. Vamos voltar, versículo 8. Segundo dia trabalhou, terminou, não aprovou o que ele criou. Ok, vamos voltar. Vamos descobrir o que ele fez. 6. No início. Ok? E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Vamos continuar. E haja separação entre águas e águas. Ok? Good. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas, que estava debaixo da expansão. E as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. 8. E chamou Deus a expansão céus. E acabou o dia. E o que ele criou naquele dia não recebeu o carimbo. E viu Deus que era bom. Porque quando voltou a verificar, ainda estava faltando algo. Então vamos continuar. Versículo 9.
E diz Deus, agora entramos no terceiro dia. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Vamos continuar. E apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. Continuamos. E ao ajuntamento das águas, chamou mares. Só então, depois tem dado um ajuste. Agora sim, paf! E viu Deus que era bom. Deus de padrões. Pesquisa, faz controle de qualidade e fiscaliza. Fiscaliza a própria obra dele. E quando não passar, nunca vai deixar passar. Ezequiel 30. Where is it? No. Where is it? Não, Ezequiel 22. Ezequiel 22, 30. Deus é Deus de padrões. E busquei, pesquisa, entre eles um homem que estivesse tampando o muro. Nesta busca tem o padrão. Preciso achar. Deus precisava achar mesmo. Porque senão, vamos continuar. Então, a continuidade de Trindade. Se não achar alguém para fechar a brecha, Deus será obrigado a destruir. Então, ele tinha que achar. Para que ele não a destruísse. Mas a ninguém achei. Pesquisou, buscou. Deus de padrões, não achou. E ele não deu um jeito brasileiro. Ele não baixou o padrão. Deixou o padrão ali. Vou ter que ficar sem. Deus é Deus de padrões. E o esforço para definir um padrão e o cuidado de fazer controle de qualidade e fiscalizar, não brinca com isso. Se Deus determinou um padrão para quem vai servir a Ele, quem é você mexer com o padrão? Quem é você? Você veio de onde? Nasceu quando? Qual é a sua formação? Qual é o seu diploma? Qual é o seu doutorado? E você quer mexer com o padrão de Deus? Fala sério. Fala sério. Fala sério. E esse, pastor, é a nossa culpa. Muitas vezes sabemos, entendemos o padrão que a palavra de Deus determinou, definiu e está exigindo. Só que nós, sem achar, muitas vezes ficamos baixando o padrão. Mas o dia chegará, pastor, Deus vai cobrar de você. Porque a casa não é sua, é dele.
Quer servir a Deus? Quer andar com Deus? Quer ser representante dele? Tem padrão. Tem padrão. E Deus não vai baixar por ninguém. Deus também é técnico. Você que gosta de futebol, Deus é técnico. E como técnico, quando se levantar, o que isso significa? Quando o técnico diz, vai ter troca, quem é você querer ficar no campo? Me mostra qual jogador. O técnico se levantou e fez assim, não vou ficar aqui. Pode ficar bravo, mas vai ter que sair do campo. E quantas vezes saíram bravo, paf, mas saiu. E Deus é técnico. E estou dizendo que quando você não quer respeitar o padrão, o técnico vai se levantar e vai apontar você. E ele vai te trocar. Eu acho que não. Não, tranquilo, não vim para arrumar briga com ninguém. É só sendo profeta. Não tem alguém aqui. O que você está fazendo, você sabe que está errado. O seu pastor não sabe. Mas Deus não é bobo. Cuidado. Deus está te dando um aviso. Se brincar, ou será enterrado aqui, ou lá no Brasil. Não vim aqui para fazer amizade com ninguém. Vim aqui para falar a verdade. Quer saber se sou profeta ou não? Vai continuar brincando. A ninguém achei. E não baixou o padrão. Qual é o padrão estabelecido por Deus para servir, representar a Ele? A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2. Ali, vamos ler versículo 30. Quero te mostrar Deus agindo como técnico. Deus deu uma profecia a Eli. Dizendo que você, como sumo sacerdote, geração após geração, da sua família, terá alguém. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, vamos continuar, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas Deus é técnico. Vamos continuar. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Tem padrão. Ele fiscaliza. Você não quer respeitar o padrão? Às vezes parece que Deus é cego. Às vezes parece que Deus é tarde demais para agir.
Mas ele está esperando. Quando aquela última gota cai e o cálice começa a transbordar, então vai ver que tem Deus aqui na terra que manda. Não agiu porque ainda não transbordou. Mas quando chegar aquela última gota que vai fazer o cálice transbordar, E é isso que aconteceu com Eli. Alguém que Deus prometeu, jurou, perpetuamente, não faltará. Se você não quer respeitar o padrão e quer baixar, o técnico vai se levantar. E Deus trocou Eli. Então, quem é você? Pensar que Deus não tem como te trocar. Não, explica para mim. Quem é você pensar que está acima de qualquer coisa? Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Vamos continuar. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Qual é o padrão? Deus fiscaliza. Então, se Deus colocou Eli para servir, ele atingiu o padrão. Mas Eli não queria continuar mantendo o padrão. E isso obrigou a Deus a trocar ele. Porque Deus não vai mudar o padrão dele por ninguém. Vamos continuar para saber exatamente o que é o padrão. 35. Ok, vamos continuar. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço. Essa maldição é uma das piores maldições na Bíblia. Cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai. Vamos continuar, por favor. Para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houverá de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, vamos continuar, será para vós consumir os olhos e para te entristecer a alma. Deus é Deus de padrões. Uma vez que determinou, definiu, não mexe. Não mexe. Não tenta, não procure mudar. Porque você vai ver outro lado dele que você não vai ficar feliz. E toda a multidão da tua casa. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade veronil. 34. E isto te será o sinal, a saber, o que sobrevirá aos teus dois filhos, a Ofni e a Finés, que ambos morrerão no mesmo dia. 35. Deus é Deus de padrões. Qual é o padrão? Vamos descobrir. 1, 2, 3. Suscitarei
dá o sentido que teve algo que baixou. Mas Deus falou, vou resgatar. Vou restaurar. Vou fazer todo mundo ficar sabendo o que é o padrão original. E eu suscitarei para mim o sacerdote fiel. É isso que estamos tratando nesta noite. Fidelidade, lealdade. Quando comecei, você estava pensando, vamos para onde com esse negócio? Para você entender a seriedade do assunto, não brinca com o padrão que Deus estabeleceu. Quando alguém fala mal do livro Lealdade e Deslealdade, é um demônio que inspirou a pessoa. Puro. Traga qualquer um que fala mal do livro. Coloca os versículos. Tenho os meus. Não é um demônio que fala que ser fiel, ser leal é manipulação. É padrão de Deus. Padrão de Deus. Padrão de Deus. Quer tocar nesta igreja? Quero ver se é fiel ou não. Se não, nunca mais sobe aqui. Quer cantar aqui? Quer cantar aqui? Quer cantar aqui? Se não é fiel, senta. E quer brincar com isso? Deus, no devido tempo, vai mostrar quem manda aqui. Pastor, com todo respeito, que Deus tenha misericórdia em nós. Ofni, Finéias, filhos do Eli, eram eles roubando, eram eles adulterando, e não o pai. O que foi o pecado de Eli? O que é o pecado de nós, pastores? Principais. Quando você deixa bagunça na casa de Deus, você está arrumando grandes problemas por si. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Vamos ler. Thank you, Jesus. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Não tem como andar de qualquer jeito na casa do Senhor. Você aceita dar qualquer um entrar na sua casa e andar na sua casa de qualquer jeito? Então, por que você está fazendo isso com a casa do Senhor? E é isso a falha do Eli. Primeiro Samuel, capítulo 3. Vamos começar 12. Quero alguém que não é pastor e que não tem um demônio para me ajudar. Você é pastor, senhor? Não tem demônio? Ok, bem. Vamos entender por quê. Porque é importante, porque se... Ok.
All right. Oh. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Vamos continuar. Começa-lo ei. Hey, Jesus. You know, não sei quem é. Mas cuidado. 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 Quando eu cheguei aqui, esta mensagem não estava no meu coração. Quando subi, Deus falou, toca, ensina, sou Deus e padrões. Começa-lo e vou acabar. Vamos continuar. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Vamos continuar. Pela iniquidade que ele, o quê? O quê? O quê? Ninguém pode acusar a Deus de ser injusto. Quer dizer que Deus vai avisar. Vai avisando. Vai avisando. Vai avisando. Vai avisando. Até começa a transbordar o cálice. E vai entrar em ação. Qual foi o pecado de Eli? Que ele bem conhecia. Porque, vamos continuar, fazendo-se os seus filhos, não os repreendeu. Com licença, posso pegar essa cadeira? É para quem? Good. Uou, cuidado. Quem já viu uma criança mimada? A culpa é quem? É quem? Você sai com o seu filho visitar alguém. O seu filho se coloca no sofá. Olá, mãe. Lá, 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 lá. Oh, João, desça. Não, mãe. Lá, 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 lá. João, desça. É gostoso aqui, mamãe. Lá, 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 lá. Pelo amor, me ajuda. Deus quer te dar uma tapa, mãe. Escute bem. Criança mimada, a culpa é quem? Lá, 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 lá. João, desça. Não, lá, você acha que João vai descer? Desse jeito? Lá, tem só uma maneira. Lá, João! Calma, mãe, calma, tô descendo, calma. Se Deus te deu a autoridade, usa a autoridade que Ele te deu. E essa foi a falha de Eli. Os filhos deles estavam pecando. Falou com eles. Mas se fala, João, desça agora. Não. Lá. Você acha que João vai descer? Nunca. Não tem demônio. Ok. E respeito o Senhor, ok? É só dinâmica. Quem já aconteceu? Anda. Mamãe atrás. Filho, não vai.
Não faça isso. Não. É assim segurar alguém? Ele falou com os filhos, mas mudou nada. Vai lá. A única maneira é pegar, vem aqui, rapaz, pra lá. Você manda na pessoa, para mostrar quem manda aqui. Que brincadeira é essa? E isso é o que ele falhou fazer. Não botou ordem. O padrão nunca vai baixar. Tem que ser fiel. Um aplauso para o nosso irmão. Obrigado pela ajuda. Misericórdia. Vai ter filhos. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Além disso, requer-se dos desperdícios que cada um se ache fiel. É o padrão. Quer servir a Deus? Quer filmar na igreja? Quer servir como obreiro? Quer mexer com o som? O que se requer? Ser fiel. Ser fiel. Além disso, o que isso significa? Tem isso e tem isso também. Mas estamos falando disso. Então, no versículo, está apontando em algo específico que você está fazendo na igreja. E aquela coisa específica que você está fazendo, existe algo além. Então, você toca, que bom, violão. Quem toca violão aqui? O irmão, quem? Onde está o irmão que toca? Que tocou? O violão. Yeah. Irmão, tem algo além do tchau. É bonito. Além do tchau, se requer. Contrabaixo. Toca bem, mas tem algo além. E o que tem além de tocar tão bem é ser fiel. Está tocando tão bem, nós não temos certeza se domingo você estará no culto. Toca, além disso, além de tocar a bateria,
Só que tem algo além. O que tem além? Ser fiel. Quer dizer que ser fiel é muito mais importante do que tocar tão bem. Além disso, enriquece nos despenseiros. Pastor, que bom. O meu negócio não é tocar, sabe? É cantar. Mas de antemão quero confessar. Estou sendo bem sincero. Eu nunca vi. Nunca. Mas dizem que quando eu canto, os anjos aparecem, sabe? Irmã, o Gabriel pode comparecer, mas tem algo além. Além disso, e não é uma opção, enriquece, porque tem padrão, e tem controle de qualidade, e tem que fiscalizar. Por isso que é requisito. Voltando, vamos dar continuidade aqui. Vamos, com a permissão do Senhor, pequeno intervalo. 15 minutos, pastor. 15 minutos. 15 minutos, ok? Mas antes do nosso pastor nos liberar, quero convidar todo mundo a ficar de pé. Quero que façamos uma oração. E quero também que aprendamos esta prática. Ninguém sai se o general não liberou. Quem aqui está sentindo que Deus está falando contigo? E quem aqui está sentindo que Deus não é só falando, mas Deus está corrigindo algumas coisas? Se Deus está te corrigindo, irmão, se Deus está te corrigindo, irmã, é o maior sinal que Ele te ama de verdade. Papai só se importa corrigir o filho que Ele ama. Então quero te convidar a levantar suas mãos. O que Ele te mostrou, pede perdão dEle. E receba o perdão dEle. E agradeça a Ele pela segunda chance. Pedimos perdão, Senhor. A bagunça que deixamos na tua casa. Brincando, procurando, tentando, forçando, baixar o padrão que o Senhor se importou definir. Nos perdoe. Nos perdoe. Receba o perdão do Senhor. E agora começa a agradecer a Ele pela segunda chance. Obrigado por mais uma chance, Senhor. Obrigado por mais uma chance. Em nome de Jesus. Amém.